Cheguei trazendo uma mensagem da espiritualidade para você. É uma leitura atemporal, então a hora que você clicou, que sentiu a conexão, é o momento perfeito. Então, com certeza, aqui em uma dessas opções tem uma mensagem para você. Se você ainda não me conhece, é muito prazer, eu sou Michele Correia. E o Bússola de Luz é um canal dedicado ao autoconhecimento e à transformação. Então, toda quarta-feira eu trago mensagem com tarô de autoconhecimento, trazendo clareza, direção, quebra de padrão. Como você faz para parar de ser maratonista da sua vida e começar a criar a realidade dos seus sonhos? Porque você pode. E toda sexta a gente fala de transformação, de conexão, de propósito. É guiança da espiritualidade para você. Como que vai funcionar? Você vai se conectar com uma das três opções. A primeira opção é a pirita. A segunda opção é a quartzo vermelho. A terceira opção é o citrino. Foi interessante que quando eu fui buscar as minhas pedras, os meus cristais, eu senti de me conectar com a energia da materialidade. Então, eu devo me conectar com pessoas que estejam muito mais propensas a buscar alguma realização aqui na matéria. A gente tem duas pedras que falam de prosperidade, uma pedra que fala de segurança. Então, foi o que eu senti, foram as pedras que me chamaram. Se você precisar, pausa o vídeo que eu já vou dar continuidade aqui com quem se conectou com a dona Citrino, que é a primeira opção. Bora começar? Citrino com você. Primeira coisa que eu quero verificar aqui, qual que é a proteção espiritual que você vai receber. E dentro dessa proteção espiritual, a gente vai entender na leitura por que você precisa dessa guiança, tá? Deixa eu fechar meus olhos aqui e me conectar. Olha, veio a linha da Umbanda das Almas, que diz o seguinte: cor violeta, elemento terra, sabedoria e tranquilidade. É tudo que você precisa nesse momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você e com os outros. Boa. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, compreensão, a humildade e a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução, seja a luz. A gente tem a cor roxa aqui, então eu posso estar falando com pessoas que passaram por algum tipo de situação desafiadora e que estão precisando respirar, acalmar as emoções para transmutar esse desafio, esse conflito que seja. A gente vai entender um pouquinho mais o assunto, mas foi a primeira sensação que eu tive, então alguém aqui pode se conectar desse jeito. É o elemento terra, é a cor violeta. Então, se você puder andar com uma pedrinha ametista, violeta, ou se você tiver uma peça de roupa, algo que você pode usar, ainda que seja em casa, violeta, se conecta com essa cor, tá? Agora a gente vai ver aqui qual que é a direção para você que se conecta com a citrina. Eguritá, purificação e renovação. Tá vendo? A gente tem a palavra purificação duas vezes. Purifique seus sentimentos para que não se transformem em vícios e desequilíbrio. Deixe as cargas que não são suas para trás. A energia da renovação é necessária para a leveza da alma e de grande ajuda para a longa caminhada. Então, aqui a gente pode estar falando com pessoas que estão se sentindo um pouco sem energia, sem vitalidade para fazer as coisas, porque passaram por uma carga pesada. Me vem muito uma sensação de peso, assim. Eu passei por algum conflito com alguém, eu passei por um desafio no trabalho, que houve questões na materialidade, e eu sinto uma energia de eu tô sem forças aqui, então eu preciso dessa renovação para seguir. Vamos ver qual que é a energia que vocês precisam trabalhar para renovar?
O ar, tá vendo? Os pensamentos. Ideias, pensamentos, comunicações. O ar representa o campo mental e também a liberdade. Detesta sentir-se preso e não poupa esforços para manter seu direito de viver sem se sentir enclausurado. Rebeldia, teimosia, dispersão e pouca estabilidade podem trazer consequências mais sérias, como imprevistos e problemas provocados pela falta de atenção. Domine seus pensamentos e tenha mais clareza na forma como se comunica para que mantenha relações saudáveis. Veja que aqui começa pedindo para você pensar antes de falar. Então, eu posso estar me conectando com pessoas que precisam ter uma conversa. Passei por uma discussão, por uma situação de conflito, ou preciso conversar, ter aquelas conversas difíceis. E aqui pede muito para que você reflita bastante, veja se faz sentido, se a pessoa realmente vai entender o seu ponto de vista. Porque tem algo aqui de não haja pelo impulso. Primeiro, deguste essas informações. Primeiro, passe um tempo com você, entendendo o que vale a pena, o que não vale a pena. Às vezes, no calor do momento, a gente tá reativo. E aí, quando a gente respira, eu falo que para mim, por exemplo, quando passa uns 3 dias, eu já não tô mais com a mesma sensação que eu tava quando alguma coisa me aconteceu, sabe? E tem muita coisa que às vezes não vale a pena, a pessoa não vai mudar de ideia, de ponto de vista, não vai te entender. Então, sabe aquilo de não jogue pérolas aos porcos? Não gaste seu tempo, sua energia, seu latim, com alguém que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E também não seja impulsivo, reativo, aquela pessoa que quer colocar os pingos nos is, sabe? Tem algo aqui que me fala de silêncio, de observação, de calma, de não deixa que os pensamentos domine a sua motivação central. Deixa eu ver aqui com o oráculo, qual que é o assunto? E a gente pegou aqui a linha das almas, que fala muito sobre cura espiritual, né? Veja se não tem energia, me ocorreu de falar isso. Veja se não tem uma sensação de muito bloqueio por conta de demanda. E às vezes, demanda não é só dos outros, tá? Claro, tem inveja e toda essa questão, mas às vezes os nossos pensamentos negativos também são demandas contra a gente mesmo. Então, pensa nisso, tá? Cura a estrela, tá? Equilíbrio, tá vendo? Então, aqui com a estrela, fala que há uma cura, reconexão. Primeira coisa que eu vou orientar vocês, isso não é sobre religião, tá? Isso é sobre espiritualidade. Nós temos espírito, corpo físico, mental, emocional. Aqui, o grande elo para você, a grande fonte de transformação para que a sua vida material desbloqueie, você precisa se reconectar mais com a sua espiritualidade. Então é a primeira coisa que eu sinto aqui. Tem uma energia muito acolhedora, né? A linha que trabalha as almas, né? São guias mais antigos, então são guianças espirituais mais antigas que querem trazer sabedoria. Porque para qualquer problema e dificuldade que você tenha, existe sempre uma sabedoria disponível. Então, busque a oração, a reflexão. E não precisa ser uma oração de uma religião, pode ser simplesmente aquela conversa, buscando essa energia de luz, buscando essa energia do divino, e aí você se conecta com a sua fé, né? Porque a leitura de tarô não tá ligada a uma religião, mas está ligada à sua vibração, a seu espírito. Eu tô batendo um papo aqui de alma para alma. Então, tem algo que você precisa equilibrar, e esse equilíbrio começa de uma cura espiritual. Me veio muito essa coisa de uma demanda, então dá uma olhadinha, procura algum lugar de confiança e veja se tem alguma questão bloqueando os seus caminhos, mas pensa também se você não é a pessoa que está te demandando. Como estão os seus pensamentos?
Você tem pensado muito negativamente? Você tá, equilibrado? Você acorda, você faz uma oração, como estão suas orações? Eu vou contar uma coisa pra você que é assim, quando eu comecei a quando eu saio dos negócios e vou trabalhar com a espiritualidade, né, com o tarô, com autoconhecimento e transformação, muito mais com autoconhecimento e transformação do que com a espiritualidade, na verdade, eu entendi que a minha vibração precisa estar alta. Então eu preciso ter, cuidados com a minha vibração, constantes e grandes, né, não pode ser pouquinho, tem que ser, né, dedicação total. E aí o que está disponível para você de graça? Vai num parque, de manhã em silêncio, se você puder. Ah, Michele, eu acordo muito cedo, vou trabalhar, não consigo. Quando você puder, nem que seja no dia da sua folga, vamos desenrolar aqui. Senta em silêncio e só recebe aquele verde, né? Não é à toa que a natureza é toda verde, a cor da cura. Respira, técnicas de respiração, silêncio, meditação. Pensamento positivo. Pensamento positivo não muda o mundo, mas se você sustenta pensamentos positivos, você começa a perceber a vida com mais positividade. Esse é o grande lance. Aonde está a sua atenção? Ali está a sua energia. Ali está crescendo. Então me vem muito para falar isso. E o que mais aqui? Para quem se conectou com a perita. E o que mais? Tá vendo, ó? Tá 2 de espadas recusando se ver. Olha quem continuou no fundo do deck. É como se tivesse, alguns de vocês estão sendo intuídos aqui, estão sendo guiados, estão sendo orientados, e você chega aqui porque a sua espiritualidade te traz até aqui para você escutar essa mensagem. O que quem se conectou com a perita está se recusando a ver? Mostra para mim. O que? Ó, mude seu foco. É como se você estivesse conectando a sua atenção, o seu foco, para o lugar errado. Então, vamos supor, Michele, qual é o seu grande desejo? Eu quero me estabilizar financeiramente, profissionalmente, num relacionamento. Não importa o que você queira. O primeiro passo agora é mudar a sua percepção, olhar para isso que você tanto quer, porque eu sinto que aqui tem algo que vocês estão com uma ideia muito fixa na cabeça sobre algo, né? Sobre alguma conquista, sobre algo que é importante para você. E aí é quase que tá rolando uma teimosia de assim, ó, você tá indo pela direita, mas se você for pela esquerda, o caminho vai ser mais leve. Muda o seu foco, muda a sua maneira de enxergar isso que você tanto quer. Muda a forma como você está enxergando o caminho que se apresenta para você. Porque aqui me conta que você está passando por um período de espera e que você sente que as coisas não estão fluindo. E isso está cansando você. E aí, por sentir que as coisas não fluem, por esperar demais, você começou a ficar cansado e tomou uma posição e tomou uma postura e falou: eu vou seguir por aqui, aconteça o que acontecer. Tira esse modo de se conectar, porque uma das coisas mais importantes para a gente crescer, para a gente conquistar, é saber recalcular a rota. E aqui tem uma rota que vocês precisam recalcular, mas primeiro você precisa acreditar que recalcular a rota é necessário, porque vocês não estão um pouco teimosos aqui. Estão olhando só por um ângulo da questão e parece que tem um outro jeito mais fácil de fazer. Mais fácil em que sentido? Eu não tô te dando nenhum atalho porque eu sei que você não gosta. Mas é leve, é sem resistência. Sabe aquilo de que o sim é muito claro? E vocês estão vivendo talvez já durante muito tempo. Qual que é o ponto mais importante dessa mensagem? Tem algo que você quer manifestar que tem um valor para você e que as coisas não estão fluindo e que você está encontrando resistência no caminho.
porque você está fazendo de um jeito ou percebendo os sinais de um ângulo diferente. Então, às vezes a gente imagina, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito desse exemplo. Às vezes a gente faz um pedido para o universo sobre algo que a gente quer e não vem o pedido, vem a ponte. Eu falo muito isso para quem passa por alguma sessão comigo ou para os meus mentorados, porque o que confunde muito a gente com a coisa da lei da manifestação é que dá-se a impressão de que vai vir exatamente aquilo, sabe, o presente embrulhado no laço vermelho, e não é. Você vai recebendo as pontes para você chegar onde você quer. Então, essas pontes que estão chegando para você chegar no seu grande objetivo é que você não está seguindo. Porque está dizendo assim, mas não, se eu pedir, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu, um exemplo real. Eu tenho uma mentorada que ela quer muito trabalhar com a área de melhoria de processos. E apareceu uma oportunidade no financeiro, numa empresa incrível, assim, todo o resto, exceto a vaga, tá dentro daquela lista de desejos dela. E aí eu disse para ela, olha, é isso, esse lugar é a ponte, porque às vezes para você entrar direto nessa empresa em melhoria de processos, é mais fechado. Então, quando você fez o pedido, o universo te entregou essa ponte. Se inscreve e ela tá com indicação. E sabe quando tá tudo assim? É um letreiro grande do universo falando: olha, eu tô entregando uma ponte aqui para você. E vocês estão passando por isso. Então comecem a enxergar os sinais com o coração mais aberto, com mais clareza, porque isso que você quer tá aparecendo, mas não exatamente do jeito que você pediu, tá vindo o caminho. Porque é assim que a manifestação acontece, através de oportunidades. Por que que você não recebeu ele pronto? Às vezes vem pronto, por que que ainda não? Porque existe algo nesse caminho que você precisa se capacitar, que você precisa aprender antes de receber pronto. Então, essa etapa é importante. Então, eu te dou uma ponte para você aprender algo nessa ponte que vai te levar para essa realização. Pegou? Pegou essa chave? Então é muito sobre isso. Deixa eu ver uma mensagem final, porque eu não quero que seja uma mensagem longa. Eu quero que você receba uma orientação e veja, tá, isso que eu quero, como eu posso mudar o meu ponto de vista? Aonde eu tô sendo resistente, teimoso, preste atenção nos talvez, esses talvezes, não sei como que é o plural, de talvez, depois eu vou pesquisar, eles não, se você souber, comenta aqui pra mim, ele é um não, o sim vai ser muito claro, porque existe, qual que é a etapa que você precisa percorrer antes de receber isso? Existe uma cura, uma reconexão com o propósito, uma clareza mental e uma confiança na vida que você precisa recuperar. Porque eu venho de muitos perrengues, né? Eu costumo brincar que é aquela temporada de desafios, a temporada dos jogos vorazes estavam abertos, e aí você vai se desconectando da sua fé, se desconectando da confiança na vida. Para a gente viver milagres, a gente precisa se conectar com a confiança na vida. Fé é acreditar no invisível. Tanto a fé quanto o medo pedem que você acredite em algo que você não pode ver. Então, aqui é um pedido para você voltar a ter fé. Qual que é a mensagem final aqui para Piri? Olha isso. Só fala disso. Aqui fala de apego, resistência. A gente tem a força, controle. 9 de espadas, que fala sobre você merece, né, essa conquista, e o dependurado com observação. Então a gente tem aqui excesso de controle. O dependurado também fala sobre mudança de perspectiva. Eu sei que você se frustrou, ficou chateado. Como eu disse, eu vi que vocês passaram pela temporada dos Jogos Vorazes. Mas aqui é desapega dos controles e volta a confiar na vida, que isso que você tanto quer, 9 de ouros aqui, estar disponível. Você chegou aqui para ter essa confirmação. Confia. Confia na vida. Confia na espiritualidade que te guia.
e confia em você. Recupera a sua confiança. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: recupera a sua esperança. A gente pode perder tudo, né? Mas não perca a esperança. Porque a esperança é aquela fagulha que faz a gente falar, tá, se ainda não deu certo, tem algo que eu não sei, que eu preciso entender aqui desse processo. Sai do vitimismo, sai de, ó céus, a vida, nada acontece pra mim, tal. O que que isso quer me ensinar? Qual é o aprendizado que eu preciso ter para pegar essa ponte que me leva exatamente pro meu 9 de ouros? Eu amei essa mensagem. Fez sentido para você? Já curte? Quando você curte essa interação, me ajuda muito para que o canal cresça e o YouTube recomende para mais pessoas. Se não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder. Eu deixo na descrição um cronograma. Uma vez por mês, na primeira semana você recebe mensagem para os signos completa de previsão mensal e nas outras semanas, toda quarta e sexta, autoconhecimento e transformação, para você parar de viver os seus medos e finalmente ver os seus sonhos. Bora que vamos? Eu espero te encontrar na próxima leitura. Se você sentir de escutar a próxima opção, tamo junto. Quartzo vermelho. Vamos entender a mensagem da espiritualidade para você. Eu vou começar aqui com a proteção. Qual vai ser sua guiança nesse processo? Deixa eu entender aqui. Xangô, justiça. Cor marrom, elemento fogo, pedras, vulcões, raios e trovões. Você tá certo de que naquilo que pede há merecimento? Deseja fazer justiça com as próprias mãos? Essa linha coordena a lei kármica e tudo o que se relaciona com a justiça e a razão. Nesse sentido, temos a lei da causa e efeito, da balança da justiça universal que garante que as pessoas recebam aquilo que plantaram, quer tenha sido algo bom ou ruim. Acredite na justiça divina, que além de punir, também protege os injustiçados. Peça livramento das injustiças e trabalhe na lei para ser merecedor da sua recompensa. Bom, a gente tem energia de Xangô aqui, justiça, tá? Deixa eu entender qual que é a direção para você que se conectou, a gente já vai conversar, tá? Sabia que essa leitura vinha mais intensa aqui, porque me veio muito as pedras de materialidade, né, de fazer acontecer, de segurança. Então tem uma justiça aqui. Vamos ver se vem colheita por aí ou se você precisa primeiro passar por um aprendizado antes de colher o que você quer. Vamos entender. E beije a alegria do início. Conecte-se com a beleza e a felicidade da sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela leveza da inocência. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que há em você. Grande esperança no futuro. Essa leitura é para você que se sentiu injustiçado, que não teve a sua voz ouvida, que não teve a sua presença escolhida, que mesmo com todos os interpeles da vida, você não parou de se conectar com o bem. Não tô falando aqui que você é um alecrim dourado, tá? Eu sei que ninguém é. Não tem como a gente ser. Para sobreviver aqui nesse mundo material, a gente precisa sim usar a nossa esperteza, a ginga do malandro e tudo mais. Só que o seu centro, o seu coração é gentil, é generoso. E aqui é uma direção de que aonde você foi injustiçado, aonde você foi injustiçada, a espiritualidade, Xangô, tá com providência aqui para trazer justiça e depois da justiça colheita, tá? Por conta do seu coração. Qual que é a energia que o quartzo vermelho precisa integrar aqui? Vida. Aqui a gente está falando do reino vegetal, que é o reino da energia vital, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração e a reprodução e a troca.
É válido dizer que sem luz, nada disso aconteceria. Use a sua força vital carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade de evolução. A gente está falando aqui de você cuidar da sua energia, cuidar da sua espiritualidade. Eu tô falando com pessoas que fazem isso, eu não tô falando com pessoas que estão afastadas. E quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando sobre religião. A espiritualidade é você construir a sua vida no crescimento espiritual, no amor e no respeito com você e com o outro. Principalmente com você e depois com o outro. Eu tô me conectando com pessoas muito generosas, caridosas, que gostam, que sentem prazer em ver o bem, em fazer o bem. Só que eu quero chamar a atenção aqui para você não se colocar no papel de salvadora, de salvador de ninguém. Porque cada um precisa ser autorresponsável para cuidar do seu próprio caminho, a menos que você esteja falando de uma criança que não tem condições, experiência, maturidade para fazer o próprio caminho. Existe uma linha muito tênue entre eu gosto muito de cuidar do outro e eu me coloco na postura de salvador. Essa postura de salvador bloqueia muito os caminhos, porque existe principalmente na linha de constelação, que quando você se coloca como salvador ou salvadora, você se coloca como grande diante de uma pessoa. E aí, vamos supor que você se coloque como grande na relação com seus pais, em que você é pequeno, a vida começa a travar. Com as pessoas, também porque você não é grande, você é igual, entende? Você só é grande diante dos seus filhos, mas aqui a gente não tá falando de se colocar como salvador dos filhos, né? A gente tá falando de se colocar como salvador nas relações interpessoais, com as pessoas e tal, né? Qual que é o assunto principal aqui? Com quem se conectou com quartzo vermelho? Traz pra mim, por favor, orar. Olha isso. Aqui fala sobre um caminho construído às de ouros. É quando uma etapa estruturada, uma etapa abundante, uma oportunidade surge para você, uma oportunidade real na matéria. Eu tinha certeza que era uma mensagem espiritual de realização material. São pessoas que chegam aqui para entender sobre realização, sobre manifestação. Então tem uma oportunidade disponível para você, que vem como justiça, que vem como colheita, porque você não se rendeu ao mal, aos intempéries da vida, você continuou aguerrido, continuou com fé, continuou focado e continuou cuidando do seu emocional, cuidando do seu coração, sabe? Apesar dos pesares, eu aprendi com o que passei, e não é sobre ser alecrim dourado, ficar dando a face, muito pelo contrário. Quando alguém ou algum lugar não nos reverencia enquanto divinos que somos, a gente tem o poder do não. A gente tem o poder de pegar o nosso banquinho e sair, de mansinho. Essa oportunidade vem em torno de justiça para você, uma oportunidade que você tem buscado muito. E aqui pode ser a oportunidade de um trabalho novo, de uma promoção, uma oportunidade que vem para que as coisas na materialidade, para que uma estrutura material realmente se firme, né? É algo estruturado, sólido. O Ás de Ouros é a semente, é o caminho para você chegar numa solidez material, numa estrutura muito grande. E o que mais aqui que a gente fala pro pessoal do quartzo vermelho? O que mais? Ó, vermelho, vermelho. Um caminho estruturado se faz. Aqui é o arcano do mundo. É isso, tá? Vocês, 8 de copas, vocês fizeram os movimentos necessários aqui. Saíram de lugares que diminuíam o seu valor, pararam de ficar nas ilusões da vida. E ilusão, você entende também, querer ser bonzinho demais. Inclusive,
Eu tava vendo um vídeo sobre autoridade, e às vezes a gente quer um cargo de liderança, ou a gente quer crescer profissionalmente e não entende aonde as coisas não vão. Só que as oportunidades não aparecem para quem é bonzinho, para quem apalpa toda a obra. Você precisa saber se vender, precisa mostrar o seu valor, né? Então, essa oportunidade vem e pede para que você afaste-se, se você ainda não se afastou, de pessoas, lugares que diminuem o seu valor, onde você não se sente bem. Você impõe os limites, mas você é aquilo, né? Você não é responsável por como o outro te trata, mas é responsável com o que você faz com isso. Então é sobre isso, é sobre essa responsabilidade de falar não, de impor limites, de pegar o seu banquinho e sair de fininho, porque quando você fizer isso, você vai passar pela finalização de um ciclo de desafios, de um ciclo em que as oportunidades pareciam que estavam disponíveis para todo mundo, menos você. Eu sei que você ficou numa espera, mas não uma espera esperando 2 de paus aqui. Eu me conecto com você que não ficou parado esperando, você ficou em estado de prontidão, ou seja, eu esperei fazendo, eu esperei vivendo, eu esperei agindo. Aqui o 5 de espadas me fala sobre o quanto foi desafiador para você, o quanto você precisou superar seus medos, suas inseguranças. Aqui, essa batalha, ela foi muito pessoal, né? Foi uma batalha que você teve com você, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as limitações. Claro, existiu aqui pessoas ou lugares que de alguma forma te trouxeram desconforto. Eu consigo ver aqui. E que não precisavam. Sabe aquilo de quem te deixou desconfortável quando podia te ajudar? Mas, para além disso, você também reagiu se diminuindo com insegurança durante um certo tempo. Mas depois você falou não. Você reagiu, você falou não. Eu sei o meu valor. E aí você começou todo um movimento de voltar a confiar na vida, em você. Então, eu tô me conectando com pessoas aqui, diferente da opção 1, que sim, se desiludiram, e só se desilude quem se ilude, mas que lembraram da onde vieram, quem são, o valor, o propósito, e falaram não. Ninguém vai cortar minhas asas aqui não, eu volto a voar. Essa mensagem veio para te lembrar que é questão de tempo, desde que você se afaste de pessoas e lugares que não te valorizam. Impor limites é aqui o que vai trazer essa finalização desses desafios que você viveu e trazer o Ás de Ouros, as oportunidades, né? As sementes que vão ser jogadas em solo fértil, a justiça de Xangô. Porque até para espiritualidade fazer justiça na nossa vida, a gente precisa estar disponível, né? É aquilo, né? Imagina um copo aqui, Xangô quer derramar a justiça e você coloca a mão. Colocar a mão aqui, não receber essa justiça divina, essa finalização é continuar em lugares e conectado com pessoas que não te valorizam. Parar de querer entregar tudo e começar a impor limites, falar não. Se você tá dando não para você e sim para o mundo, você tá vivendo no 7 de copas aqui. Então, esse é o caminho. Qual é o caminho para eu começar essa fase, receber essa oportunidade, receber essa justiça? É move on, se movimentar para longe de pessoas e lugares. Conecta o seu sentir. Chegou num lugar, não se sentiu bem, tá perto de uma pessoa, não se sentiu bem, não precisa de muito. Tá aí a resposta. É isso que eu tenho para você que se conectou com o quartzo vermelho. Se fez sentido já, curte. Quando você curte, você me ajuda para que o YouTube recomende, para que mais pessoas recebam a mensagem, possam fazer essa transformação e receber essa justiça, essa oportunidade. Se não é inscrito, já se inscreve agora, não esquece, para a gente não se perder. Eu deixo na descrição os oráculos que eu uso e todo o cronograma de leituras. E eu espero te encontrar na próxima leitura. Aquele cheiro, se você não for escutar a próxima leitura e vir comigo até o final. Bora, Cetina, chegou a sua vez de escutar a mensagem. Eu tô começando com a proteção.
qual que é a guiança que vai proteger os seus caminhos? Vamos ver? Já vi que é Iemanjá, aquela corzinha, por isso que eu fecho os olhos. Cor azul claro, elemento água. Essa carta traz o poder da energia geradora, o feminino, o impulso da vida. E também convida você a uma reflexão sobre o que está nutrindo, se o que está nutrindo em sua vida faz sentido. Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? Busque a proteção da Grande Mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar no mar tranquilo. Então tá, a gente já tem aqui que a Grande Mãe vai ser a sua guiança. Deixa eu entender qual que é a direção para você. Direção ciganos. Olha isso. Tira um print. Sucesso financeiro e amoroso. Se você busca independência, liberdade, amor próprio e mais firmeza nos pensamentos, a fim de superar os obstáculos da vida, saiba que, em contrapartida, deverá possuir muita empatia e conservar a paixão e a generosidade com a humanidade, pois ninguém recebe aquilo que não pode dar. Afinal, a vida é uma troca. E qual energia o citrino precisa cuidar aqui? Olha, vem uma lua minguante, fim de ciclo, período de limpeza, encerramentos e balanço. Reflita sobre os seus atos e pensamentos. O que você conquistou até agora? Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso trabalhar internamente. Dedique-se mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento, ao discernimento e faça uma revisão para julgar e decidir sem cometer injustiças. O que está dizendo aqui? Que tem algo que se abre para você e que te leva para um sucesso, mas antes disso você precisa finalizar um ciclo e limpar. Limpar o quê? Limpar pessoas, situações e comportamentos que não fazem mais sentido ou que não se conectam com isso que você quer. Por exemplo, quando a gente fala de lei da manifestação, para manifestar algo, e a lei da manifestação, que é um princípio universal, ser ativado na sua vida, a primeira etapa é limpar aquilo que te desconecta do que você quer ter, né? Então, essa é a primeira fase. E eu sempre falo que é na fase da limpeza que muita gente desiste. Por quê? Quando a gente quer um sucesso financeiro, um relacionamento, costumam vir os desafios finais ali. E aí muitas vezes a gente assusta, poxa, eu tô pedindo aqui prosperidade financeira, um relacionamento saudável, né? Esse sucesso financeiro que a energia dos ciganos está trazendo para vocês e tá vindo o oposto. Isso tudo é aprendizado, né? São caminhos que ainda precisam ser olhados, liberados, para que novos caminhos se façam. Para você começar um novo caminho, você precisa. Cigano sempre me fala dos caminhos, né? Você precisa finalizar os caminhos. Então, veio Iemanjá aqui para falar que Mãe Iemanjá está trazendo a limpeza necessária, só que para que seja libertado, seja liberado, para que essa limpeza aconteça, você tem que deixar essa água passar. E tem que sustentar essa fase que é assim para lá de desafiadora. Mas aqui, no coração da sua leitura, Citrino, que é a pedra, né, do poder pessoal, fala que isso que sai da sua vida, sai porque traz bloqueios de expansão para você, principalmente no seu poder pessoal. Começou a vir você com uma luz muito amarela, assim, e fala sobre o poder pessoal dessa pessoa, para ela resgatar esse poder pessoal. Tô aqui falando, então bora. Deixa eu pegar aqui para ver qual que é o assunto importante. Na verdade, a gente vai usando oráculos diferentes, mas todos os oráculos, eles formam
um quebra-cabeça, né? É como se a gente fosse juntando peças para trazer uma mensagem completa para vocês. Esse é o papel do oráculo, né? Ó, Tite, aguardando resultados, tá vendo? Fala que tem um aprendizado importante antes de você passar para esse próximo nível e sair de uma espera. Eu não vejo aqui essa carta do controle como controle para vocês, diferente da opção 1. Eu sinto muito mais que é sobre recupera o seu poder pessoal, recupera a sua força. Não é sobre controle, é sobre conexão, não é sobre limites, é sobre limpeza. Eu sinto muito isso aqui para vocês. Aqui é a carta do 9 de ouros, falando que você vai receber isso que você tanto quer materializar. Os ciganos já estão aqui. Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé aqui. O povo cigano trazendo essa abertura de caminhos e contando que vocês precisam limpar pessoas, situações e comportamentos de vocês, né? Que tipo de comportamento que você tem que te afasta disso que você quer? Que tipo de comportamento você precisa ter para acessar isso que você quer? Mas antes de você se capacitar, você precisa tirar o que não faz mais sentido, tá? Eu sinto que, vendo a verdade aqui, eu sinto que você chega aqui de coração aberto, querendo enxergar a verdade. Em nenhum momento aqui da leitura eu sinto essa coisa de resistência, eu não sinto vocês resistindo, não. Você que se conectou com o Citrino é uma pessoa aberta, que está disposta a enxergar as coisas por novos pontos de vista, sem perder a sua essência. Eu sempre falo que eu sou firme na minha essência, mas que eu não sou firme nas minhas ideias, no sentido de que eu tô aberta a escutar o outro, a ver se faz sentido essa opinião, a ver o que faz sentido, que às vezes eu vou pegar só uma parte. E eu acho que a gente se conecta nisso. Eu acho que você é essa pessoa que dá essa abertura e que se coloca, mesmo com sabedoria, numa condição de aprendiz. Então, eu não quero que essa mensagem espiritual seja uma mensagem longa. Eu quero que a pessoa chegue aqui, saiba quem vai proteger o caminho, Mãe já, quem vai abrir os caminhos, os ciganos, e o que você precisa fazer para que esses caminhos se abram. Então, aqui é limpeza, tirar pessoas, situações e comportamentos que te afastam disso que você tanto quer. Você chega nessa leitura para receber o afago necessário, a direção necessária, a confirmação necessária para você continuar firme nos seus passos, para você receber a informação de que o caminho está aberto, mas que é importante se libertar. Vamos ver aqui um conselho importante para você que se conectou com o Citrino. A justiça, que mais? O mundo. A imperatriz estava escondidinho os enamorados, tá. Para quem tá buscando sucesso na vida afetiva, 2 de copas aqui, ou depois eu falo da outra parte. Tá falando que essa limpeza é necessária para finalizar um ciclo em equilíbrio, para que um novo ciclo com mais propósito, com mais abundância, carta da Imperatriz, possa se apresentar para você, seja abundância na relação afetiva ou na materialidade. Pode estar falando de uma parceria que chega para você ou de uma pessoa importante nesse seu processo. Sabe aquilo de eu estava participando de um processo seletivo para uma promoção, ou eu estava participando de uma vaga e alguém me deu algum tipo de informação. Sabe aquela conversa que a gente tem com alguém que vale tanto a pena que depois a gente usa aquela conversa de referência no sentido de, nossa, aquela pessoa me trouxe uma luz muito importante para algo que eu quero fazer acontecer. Então também vocês vão receber uma ajuda humana, uma ajuda física, para além da espiritualidade, que vai ser essa ponte para materializar isso que você tanto quer. Pede também aqui que você, aonde você precisa limpar, aonde está exagerado ou aonde não tem equilíbrio, em que sentido?
tô dando demais num trabalho, tô dando demais numa relação, tô dando de menos num trabalho, tô dando de menos em uma relação. Olha para isso primeiro, observa isso. Entende por que essa dinâmica está acontecendo, porque não é julgamento, é observação para mudar um ponto de vista, tá? Tô trabalhando em algo que não faz sentido para mim e eu vejo que ele não tem oportunidade. Tá, enxergou que falta alguma coisa nesse trabalho. Falta propósito, falta crescimento, né? A gente tá olhando o outro lado do eu dando demais, eu recebendo de menos. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou me candidatar em outros lugares, eu vou me candidatar em outras áreas dessa empresa. Aqui nessa área que eu tô, não tem muita oportunidade, mas ali tem. Percebeu que é sobre observar onde está em desequilíbrio, ou recebendo muito, ou recebendo pouco. E quando eu falo recebendo muito, pode ser muito trabalho também. Não que você está se dando demais, mas, Michele, aonde eu trabalho, a gente trabalha demais. Ou essa relação, eu me entrego demais e eu não vejo que tem um equilíbrio de troca. Você precisa olhar para isso. Aonde não estiver equilibrado, é onde você precisa olhar, observar e ver como equilibrar e fazer a limpeza necessária. Vamos supor que você esteja numa relação em que você, não sei, cuida demais do seu parceiro afetivo. Ou que você é uma pessoa que se relacionava assim, não tô com ninguém, mas me relacionava assim. Eu preciso reajustar aqui. Parar de ficar querendo ser mãe ou ser pai desse parceiro e me colocar na minha posição de parceiro para que a troca fique justa. Entende? A troca, seja com um lugar, né, um trabalho ou com uma pessoa, precisa ficar equilibrada para que essa expansão, esse sucesso financeiro, esse sucesso no afetivo aconteça. Como você faz isso? Com limpeza, ou seja, se libertando do comportamento da pessoa, do lugar que te colocam nesse desequilíbrio, entende? É muito sobre isso. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, você me ajuda a construir e a expandir o Bússola e o YouTube recomendar aqui, porque o algoritmo recomenda assim. E a gente deixa para o universo entregar para quem precisa. Se não é inscrito, já se inscreve aqui, para a gente não se perder. Eu deixo na descrição sempre quando vão ter leituras. É toda quarta, toda sexta. Quarta, autoconhecimento. Sexta, espiritualidade, que eu falo que é transformação. E no início do mês eu tenho a mensagem de previsão para os signos. É isso. Eu espero, sinceramente, te encontrar na próxima leitura que ele chega.